Olá, muito boa tarde. A Associação de Médicos Católicos vai promover um curso de ética médica para debater temas relacionados com a deontologia, a doutrina social da Igreja, por exemplo. Um curso que vamos apresentar daqui a pouco, neste programa, onde contamos com a presença de Maria João Lange, médica pediatra. Será mais daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Chama-se Cantil e é uma associação que promove campos de férias há 35 anos. Cinco anos a aprender a viver com o essencial, a explorar a criatividade, a cantar o Boa Noite com aplausos loucos e sketches inacreditáveis. São memórias de muitos campos de férias estampados noutras tantas t-shirts e, sobretudo, nos rostos das famílias que experimentaram em diferentes gerações 10 dias de campo, de tempo livre. Esta é a proposta do Cantil. O projeto começou há 35 anos e em um pouco mais de 35 horas foi possível experimentar as dinâmicas vividas em campo. Entre os participantes, o fundador do Cantil é o Padre Vasco Pinto Magalhães, memória de como tudo começou e das razões que levaram à proposta de um novo formato de campos de férias ligado aos colégios da Companhia de Jesus. Nasceu de uma necessidade de nos ligarmos à natureza e de complementar a educação dos colégios. Exatamente, e de fazer uma proposta da fé menos formal, menos de escola, não é? Corria o ano de 1976. Daí para cá, o projeto cresceu, chegou a um número crescente de famílias, propondo uma estratégia inspirada em 4 linhas. Primeiro é ir da natureza ou da criação ao criador. Segundo, ir das experiências de grupo, variados, grupos de trabalho, grupos de jogo, ao sentido da comunidade e, portanto, da Igreja, à descoberta da Igreja. Partir dos serviços e dos trabalhos mais de campo, desde fazer uma latrina, estar a cozinhar, ao sentido do serviço, solidário, nesse sentido. E partir da experiência da fé, com liberdade e na sua complexidade, à vocação própria. Passados 35 anos, os relatos de quem passou pela experiência do Cantil referem esses pilares, não apenas no tempo de acampamento, mas sobretudo daí em diante. Eu já fiz 6 campos e foi sempre incrível. É sempre uma experiência impressionante, inesquecível mesmo. Já faço Cantil desde os mosquitos, ou seja, já fiz 5 campos. E o Cantil é uma organização espetacular e é o nosso ponto alto do verão. É a conjunção da simplicidade, amizade e Deus. É tudo no mesmo espaço que, no fundo, quando são vividos em 10 dias, é tudo uma intensidade e acaba por ser super marcante mesmo. O que marca mais no campo é a alegria com que o vivemos e o quão diferente é de vivermos na cidade no dia-a-dia e a simplicidade com que o vivemos. Eu participei em 2. Eu já participei em 3. Como participante fiz 8 campos e depois de verão animei 11 campos. Foi uma experiência muito diferente das outras. Nós arranjamos novos amigos, aprendemos novas coisas. Acho que é uma experiência fantástica. É uma experiência de estar no meio da natureza, de estar completamente envolto numa comunidade que puxa para nos conhecermos melhor e não só para nos conhecermos melhor, mas para estarmos mais em comunhão com Deus. Eu vejo estes campos como uma maneira mais simples de passar o verão e percebo que não precisamos de todos os dispositivos e que podemos viver com a natureza sempre na diversão. Crianças, adolescentes, jovens e adultos, muitas idades na mesma experiência, recordados neste campo comemorativo de 35 anos de Cantil, que permitem analisar as repercussões do campo de férias nas várias idades. Cria-se esta rede de amizades muito forte, que fala uma linguagem própria através disso, através desta rede de amigos, vamos puxando uns pelos outros. E depois
cria-se esta vontade de estar disponível e esta vontade de servir pelo bem comum sem se querer muito em troca, porque sabemos que vem uma alegria daí muito natural. Dias de tempo livre que são o ponto de partida para o início de muitas histórias de vida. Muitíssimas, desde casais que há aí, que têm agora aí os filhos, mas que se conheceram nos campos, não é? É uma coisa muito importante. Vocações religiosas, para padres e para, enfim, também para outras formas de compromisso, irmãs também, algumas também. Sim. E sobretudo isto, perceber que se está neste mundo à procura de qual é o compromisso que Deus me pede. Um projeto com influência direta também na formação de personalidades e no exercício de uma profissão. Devia contar nos currículos, penso eu, que esta gente leva uma experiência fantástica. Eles próprios se surpreendem e muitos tomam isso como uma coisa que é o seu, não digo o seu emblema de categoria, mas a fonte de onde sintetizaram coisas, não é? Que esta coisa do tempo livre, como tempo de liberdade, é também um tempo de síntese. O que aprende na escola, o que vem de casa, o que vem da sociedade política, o que vem de Deus. Como é que isto ajuda a formar uma pessoa íntegra? Assaltámos um castelo no cantil, no dia de bicharada, no cantil de micróbios a cegonhas, acompanhando gerações, já cá cantam uns aninhos, são 35 35 anos depois, o fundador dos campos continua a ditar o segredo para o sucesso, mesmo sem estar diretamente envolvido na sua programação. Os mais favorecidos dentro do campo e depois com mais responsabilidade são os animadores. E o grande trabalho é esse, é fazer os animadores, porque pô-los a servir os outros, os mais pequenos ou os maiores, encontrar as linguagens próprias, dar o litro para que um campo corra e as pessoas saiam com vontade de viver. Não é? Essa é a grande coisa. Este campo, que assinalou os 35 anos do Cantil, é uma prova da centralidade dos animadores. Bernardo Cerqueira é o diretor de campo e pensou, com uma equipa de 13 pessoas, um projeto que quis ser uma homenagem. Um sonho muito grande de homenagearmos e estarmos à altura de homenagear a associação por tudo aquilo que nos dá a nossa vida e nos acrescenta. E foi o que aconteceu no aeródromo de manobra número 1 em Maceira, perto de Ovar. Primeiro 750 famílias, depois no encerramento, perto de 1000, recriando as dinâmicas de campo de férias. Estávamos divididos por escalões, como é tradicional no Cantil. O objetivo era que conseguíssemos, neste espaço e nestes 2 dias, que pronto, são muito curtos, para tentar experienciar tudo, conseguíssemos remeter ao máximo para o ambiente que é o de campo de férias normal. E por isso daí a escolha das tendas, daí estarmos divididos também pelos escalões em que habitualmente nos dividimos, por isso escalões etários, desde os mais pequeninos, que são recém-nascidos, bebés de colo, até aos cegonhas, que são os nossos pais cantil, por isso divididos por 8 escalões. Nos fundamentos deste projeto está a espiritualidade inaciana e a experiência da Companhia de Jesus no âmbito educativo. O Cantil é um dos campos da espiritualidade inaciana, juntamente com os campináceos gambuzinos, somos o movimento mais antigo. Por isso estes campos têm esta preocupação de que os nossos participantes possam crescer numa dimensão de fé, e que Deus não seja alguma coisa estranha às suas vidas, mas que possam também nos campos criar uma relação afetiva com a fé e com Deus e com Jesus, que não acontece em mais nenhum outro momento da vida deles.
uma ferramenta relevante para a evangelização no ambiente da Companhia de Jesus. Os campos de férias inacianos, estes 3 movimentos, o Cantil em concreto, são movimentos importantes porque nos ajudam a crescer na nossa pastoral juvenil e estes miúdos que vão crescendo desde pequenos nos campos, depois vão ficando ligados à nossa espiritualidade, aos nossos centros universitários. Muitos deles entram até para a Companhia de Jesus. Nos últimos 4 anos tem havido sempre provocações de participantes do Cantil que acabam por entrar para a Companhia de Jesus. Deus, natureza, amizade e serviço. 4 pilares do Cantil, experimentados ao longo de 35 anos e em 10 dias de cada campo de férias e nas semanas e meses que se seguem. Neste acampamento recriou-se essa experiência. Durante menos tempo, é certo, mas igualmente marcante. Ninguém sai de coração mais a arrebentar do que nós que estávamos na organização, mas mesmo assim vemos corações a transbordar de alegria e isto é mesmo bonito de ver, porque quando as pessoas se juntam em nome do Cantil, há uma linguagem comum, há algo que nos une de uma forma tão forte. Cantil, um projeto que propõe uma nova relação com a natureza, com os outros, com a comunidade e com Deus. Porque o tempo livre é um tempo libertador. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre ética médica, nomeadamente o curso que a Associação de Médicos Católicos vai promover no dia 19 de outubro. É para isso nossa convidada Maria João Lages. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Já vamos falar em concreto da experiência como médica pediatra, né? A experiência destes problemas éticos no cotidiano. Antes pedi-lhe que nos apresentasse este curso. Que proposta é esta que a Associação de Médicos Católicos faz? Este curso vem já numa segunda edição, né? Embora os temas das 2 edições sejam diferentes. Começámos em maio e aproveitámos esse primeiro curso, que é um curso de um dia, para lançar o livro que deu origem também ao curso, que se chama Reflexões sobre Ética Médica, que penso que já falaram aqui. E o nosso objetivo é pegar naquilo que fazemos todos os dias como médicos e pensar sobre isso. A ética, no fundo, para mim, o meu tema preferido são as crianças. Eu sou pediatra e essencialmente neonatologista, mas também acompanho os miúdos até mais tarde. E, portanto, gosto de problemas grandes em coisas pequenas e também da ética grande naquilo que eu chamo a microética. E a microética é uma coisa que está muito esquecida. A microética é a ética das nossas relações profissionais, entre profissionais e, sobretudo, com as famílias, no meu caso, com os doentes, no caso da maior parte dos médicos. E esta microética está esquecida no aspecto em que há muitas questões. As pessoas pensam em ética em grandes decisões para as quais pensam eu não consigo decidir e, portanto, vou chamar um perito, ou vou chamar uma comissão de ética, ou vou chamar um tribunal, não é? Como a gente ouve muitas vezes nas notícias, mas a grande ética é a microética, é como é que nós nos relacionamos, como é que pensamos os doentes, como é que valorizamos uma vida e todos os valores que fundamentam a nossa trabalho de todos os dias, que são valores de ética, de microética. E todos esses valores, eles estão incluídos também no ato médico? Sim, porque a profissão médica é uma profissão essencialmente de beneficência, né, e não maleficência, e que tem sempre 2 pilares muito grandes, que são a competência técnica e a nossa autorização para entrar na vida das pessoas. Não é? A sociedade, quando nós tiramos o curso de medicina, a sociedade dá-nos uma autorização para entrar na intimidade da vida de uma pessoa. E a microética joga-se aí, joga-se numa relação pessoa a pessoa, que é o segundo pilar. Não é? Não podemos só relacionar-nos bem com os doentes e com as famílias dos doentes sem ter competência técnica, mas também não podemos ter só competência técnica sem nos sabermos relacionar e sem respeitar esta grande privilégio que nos é dado de entrar na intimidade e interferir na vida das pessoas e no seu corpo em particular, mas também em toda a pessoa que temos diante. Como pediatra, neonatologista, acredito que, enfim, esse relacionamento com os doentes e, sobretudo, com os familiares de doentes tenha esse contexto ético
também muito presente, não é? Sim, o que nós, a origem também de fazermos este livro e os cursos é o facto de que hoje em dia, não é, como sabe, há muitas interferências legislativas, essencialmente, nesta relação cotidiana dos médicos, não é? Algumas delas contra o próprio Código Deontológico, muitas contra os consensos das sociedades, estou a pensar na eutanásia, por exemplo, no aborto também, e, portanto, isto não pode estar alheio às considerações sobre aquilo que nos é proposto legislativamente, e mesmo algumas coisas contra a própria Constituição, violando o direito inalienável à vida e à integridade física, e isto não pode estar, isto que interfere tanto na prática clínica de um médico, não pode estar alheio a uma reflexão profunda. E a nossa proposta é pedir aos médicos que aprofundem na sua prática clínica diária e não só em decisões que achem extremas, novamente aquilo que está sempre por trás de qualquer ética, que é as questões de como é que nós valorizamos a pessoa humana. Porque isto, o que nós vemos acontecer muitas vezes nestas propostas legislativas é uma proposta de falsa neutralidade, quer dizer, nomeadamente em relação à Igreja. As pessoas pensam, se eu não penso como a Igreja penso de uma maneira neutra, imparcial. E isto não é verdade, não é? Por trás destas propostas que são feitas atualmente, que vão contra muitas delas a Igreja, está sempre também uma perspectiva sobre a pessoa, só que não é manifesta abertamente, não é? Enquanto que para um cristão a pessoa e a vida tem um valor absolutamente, é a santidade da vida e não a qualidade de vida que nos interessa. Por trás destas propostas que parecem neutras, há também uma valorização completamente diferente do que é a pessoa. E que podem atentar contra a própria pessoa. Atentando contra a própria pessoa, mas há sempre, ou seja, está o perigo, não é? Não são neutras, não é? Sim. E, portanto, não há nada imparcial, não há uma maneira imparcial de se praticar a medicina. E é esse o nosso desafio. Não é? Não pensem, colegas e amigos, não pensem que há maneiras imparciais de praticar medicina. Não é? Nós ou nos regemos por uns valores ou nos regemos por outros. Não é? E temos que saber quais é que eles são e nós propomos o aprofundamento daqueles em que nós gostamos e acreditamos. E acreditamos que são os valores que a Igreja nos propõe para a pessoa humana. Nesta abordagem do tema da ética na medicina e noutros setores profissionais também, pode haver muitas vezes o perigo de colar esta dimensão ética a uma dimensão religiosa. Mas, nomeadamente, nos médicos, a dimensão ética faz parte da sua deontologia, faz parte da sua formação também. Não há nada que um homem faça que não tenha uma dimensão ética. Não é um imperativo religioso. Não é um imperativo religioso. E ter, tanto como estava a dizer há bocadinho, não há nada que façamos em medicina que não seja ético, que não tenha uma dimensão ética. Nas crianças isso é, geralmente, temos que falar, podemos respeitar mais a autonomia de um doente, ou na ética dos adultos, ou na nossa relação de médicos com adultos, prevalece muito a autonomia do doente. Nas crianças, e essa é a grande diferença, é o meu ponto neste curso. Aqui temos um doente que não manifesta a sua vontade, particularmente no meu dia-a-dia, em que trabalho com recém-nascidos, crianças muito pequenas, alguns mais velhos já manifestam um bocadinho, mas estes não, e portanto temos o outro pilar da nossa relação, que é a beneficência e a determinação de qual é o melhor interesse do doente. E aqui, de um doente que não fala, que não se manifesta, não é? que não pode dizer o que é que quer e o que é que não quer. E portanto aqui temos que necessariamente decidir por ele, não é? E a questão que se põe eticamente na pediatria é quem é que decide por uma criança que não manifesta a sua vontade, e aqui temos a família como o nosso grande pilar, portanto, de decisão conjunta. Este também é o segundo ponto de que eu gosto muito e que tenho muita experiência já, não é? Tenho 20 anos de neonatologia, trabalho numa unidade de cuidados intensivos onde convivemos às vezes 4, 5 meses com crianças em situações muito difíceis e, consequentemente, com as suas famílias. E, portanto, temos uma convivência mesmo de construção de dia-a-dia, de relação. E esta beneficência que nós temos que desenvolver em relação à criança, esta decisão de qual é o melhor interesse da criança, é sempre, no nosso caso, mediada, é uma beneficência mediada pela família. Que vai ser, não é, que tem no seu coração o melhor interesse da criança e que vai ser também a família a quem a gente vai entregar, por assim dizer, aquela criança que vai tomar conta dela. Um tema que está presente no livro que foi publicado, não é? Que estará presente também neste curso, ele é dirigido essencialmente aos colaboradores
dos atos médicos aos médicos, enfermeiros ou Pois, eu acho que qualquer público? todos os profissionais de saúde, porque nesta segunda edição vamos falar da objeção de consciência, eu acho que este ano teve muito presente e pouca gente sabe como se rege a objeção de consciência, que está perfeitamente salvaguardada pela lei e pelo Código Deontológico também dos médicos, mas a objeção de consciência também atinge os outros profissionais de saúde. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as doenças muito grandes em doentes muito pequenos, no meu caso. As fake news, que é sempre uma coisa que nos preocupa no dia-a-dia também, né? Aqueles que os pais, a maneira não filtrada como às vezes as notícias chegam e pouco fundamentada, as notícias e as indicações médicas e científicas. Depois a deontologia médica e a lei natural. E esta proposta que estávamos a falar sobre pensar que a ética dentro da Igreja é uma ética que tem valores em relação à pessoa humana, que são aqueles que nós propomos, mas também contrariar muito esta noção que tudo o que não tenha a ver com a Igreja é neutro e não é, ou imparcial e não é. Portanto, fazer um contrabalançar de valores e depois também a identidade sexual e a ideologia de género. Um tema que também está muito em debate. Também está muito. Portanto, são todos temas que eu acho que nenhum médico se pode abster de achar que não vale a pena aprofundar. E essa é a nossa proposta, não só no livro, porque estes são temas do livro, mas numa discussão conjunta e num aprofundamento voltando atrás, desta microética do nosso dia-a-dia e que precisamos mesmo de refletir. Doutora Maria João Lages, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ter avançado com estes temas que vão estar em debate neste curso de Ética Médica e da preocupação para os colocar no cotidiano de todos os médicos, todos os profissionais de saúde. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo é na rádio, na Antena 1, que lhe fazemos companhia quando forem 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.